Explica um pouquinho pra gente sobre a cartilha. Então, a ideia dessa cartilha foi o seguinte: eu fui convidada para a gente abrir uma comissão de direito da pessoa com autismo na OAB de Santo Amaro, que é aqui em São Paulo a região mais populosa, porque Santo Amaro começa ali na Avenida Santo Amaro, mas depois, grande, né? se você Sim. pensar no mapa de São Paulo, que é um pateta, né, o rostinho lá, o narizinho dele, e embaixo vem o pescoço. É ali Santo Amaro. Santo Amaro é muito grande. E a gente tinha essa questão, que falaram que pessoas, às vezes, com muita dificuldade financeira, procuravam a OAB para poder ter algum apoio, então a gente criou essa comissão. E aí, o primeiro passo, o que a gente pode fazer objetivamente? Porque você, como OAB, você não pode entrar com um processo, quem que entra é o advogado, individualmente. Enquanto OAB, você não pode entrar com o processo. O que a gente pode fazer? A gente ficou pensando, enquanto comissão, discutindo, vamos fazer uma cartilha? Que essa mãe possa colocar na bolsa. Ótimo. E quando acontecer as questões do dia a dia, do tipo, preferência para poder sentar num ônibus, ela está cansada, a criança está ali, a pessoa não levanta, ou ela vai no supermercado e mandam ela para o final da fila, e esse tipo de coisa, a pessoa poder pegar essa cartilha de dentro da bolsa e falar, olha, a OAB diz que eu tenho direito. Sim. Que legal isso. Eu acho que essa foi a ideia, de trazer a autoridade que a OAB tem para essas pessoas poderem fazer valer os direitos delas, porque é muito difícil. As pessoas agora estão conscientizando, tem um símbolo, vocês já devem ter reparado, que é um lacinho com quebra-cabeça. Coloca também aqui, né? Exato. Coloca aqui também. Então isso está começando, mas a ideia, quando a gente fez a primeira edição, que a gente já está na segunda edição da cartilha, a primeira edição foi antes da pandemia. Olha que legal. E foi essa. E a ideia justamente, vocês podem baixar agora da internet, mas a gente sempre faz o quê? Em São Paulo tem uma grande caminhada do autismo. O dia que se comemora a conscientização do autismo é dia 2 de abril. É um dia mundial. Então, vocês já devem ter reparado que o pessoal acende o Cristo Redentor em todo em azul. Sim. A Torre Eiffel também fica em azul. A cor é azul. É azul. Por que a cor é azul? Porque existe uma predominância dos meninos terem mais casos de autismo do que as meninas. Uhum. Não me pergunte o porquê, porque eu não sou médica, não saberia explicar. Mas o fato é que existe uma quantidade maior de meninos que têm, então por isso o azul. E aí, a ideia da gente é justamente como que a gente pode contribuir efetivamente, porque não adianta só falar, né? Então foi produzir essas cartilhas, a gente conseguiu patrocinadores, então no primeiro ano a gente distribuiu 7.000 cartilhas no dia 2. Olha, que legal. E esse ano a gente distribuiu 5.000 cartilhas, elas se esgotaram na própria caminhada. Então agora dá para baixar, mas o que a gente falava sempre assim, principalmente quando as mães vão, como que a gente organiza esses dias, né, do autismo? Como que a gente não, porque eu só participo. Mas como que organizam? É um momento, inclusive, para a criança ter algum lazer. Então, geralmente tem pula-pula, comida, legal. Tudo isso é incluído, porque muitas mães, às vezes, não saem de casa com seus filhos, porque elas têm medo do comportamento deles, de como as pessoas vão olhar na rua. O jeito que as pessoas olham e reagem. Exatamente. Já teve caso de acho que foi um pai, ou se eu não me engano, na mídia, que ele queria sentar o filho com ele lá no avião, eu não sei como foi a história, mais ou menos isso, e aí a pessoa não queria deixar. Exatamente. Aconteceu um caso desse, a pessoa não queria deixar e foi aquela coisa. Vai escalando, explicou, né? Mas ele já é grande, ele não tem nada, dá pra ver, sendo que a criança, porque pra eles falam como, né, é normal, que tem aquela coisa que já é um preconceito, né, falar assim, inclusive, né? Exatamente, inclusive agora, faz mais ou menos, acho que um mês e meio, não sei, que o governo federal instituiu uma coisa que chama cordão de girassol. Assim como as pessoas que trabalham e têm geralmente o cordão com o nome da empresa e o crachá, então as pessoas que têm uma deficiência invisível, porque o autismo, ao contrário, por exemplo, da síndrome de Down, que você olha e tem uma questão que a gente aprende na escola, de fenótipo, né? Tem o genótipo, que é o que está dentro do gene, e o fenótipo, que é o que aparece. Então, a pessoa com síndrome de Down, ela é facilmente identificada por questão das modificações que existem na face. O autismo não tem isso. Então, é uma deficiência invisível. Infelizmente, né? E as pessoas pensam que a criança é mal educada só. Então, esse cordão de girassol, ele tem ajudado as pessoas a ter preferência no check-in, ter preferência na hora de no supermercado, porque eu já tive problema com meu filho, de ele ser mais velho, e uma vez eu estava na fila de preferencial, e as pessoas que eram idosas, olhando para mim como se eu fosse uma pessoa aproveitadora. Nossa. Tá fazendo aqui na fila com um menino desse tamanho. Exatamente. Gente, que e aí eu tive que falar, mas desagradável. ele é autista.
Aí as pessoas me olharam, agora não tem mais isso dúvida, porque quando você tem a plaquinha, a legislação já determina que tem a plaquinha, tem a figura da pessoa cadeirante, da pessoa cega, da pessoa idosa e do autista. E aí você fala, olha a sua plaquinha pra você ver, eu tô aqui, não tô à toa. Precisa ter mais propaganda, né? Quando faz tanta propaganda de tanta coisa, faz uma propaganda disso também, Sobre né? isso. Exatamente. Para ter essa visão, né, diferente, porque é muito triste não acontecer tudo isso. Sim. Outro dia eu vi na rede social que eles colocaram lá como uma história, mas disse que foi real, que a mãe do menino fala assim, filho, se tivesse cura para o autismo, você tomaria o remédio, enfim. Aí ele olhou e falou assim, não, mãe, porque quem precisa se curar são as pessoas, não eu. Ai, Eu chorei. fofo. Sim. Eu não sei, acho que foi um vídeo que eu vi, falando, não, mãe, porque quem precisa se curar são as pessoas, eu não tenho nada. As pessoas precisam se curar. E essa Achei é a grande tão lindo. verdade. Lindo. Porque a gente está falando hoje em dia cada vez mais em empoderamento feminino, empoderamento das pessoas negras, a gente está falando de tudo isso. E acho que a pessoa com deficiência e os autistas entram nessa também. Exatamente. Só não aprende quem não quer, né? Porque a Exato. informação tá aí, né?